Irmãos, chegamos então, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. Chegamos ao final do livro de Ruth, nós vamos ler hoje o último capítulo. Essa vai ser a última pregação da série. Não sei se vocês têm a mesma sensação de quando está acabando uma série do Netflix e vocês gostam muito. E tipo assim, não vai lançar mais nenhuma temporada. Dá aquela nostalgia, eu quero ver de novo, quero experienciar isso de novo. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 4. Convidá-los também a ficarem em pé para nós lermos a palavra de Deus em reverência e temor ao nosso santo e amado Pai. Eu vou ler o último versículo do capítulo 3 e emendar o 4, tá? Disse então Noemi: agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disso, disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhes que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, está adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-lo, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam ali na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a família de Pérez, que Tamar deu a Judá. Vou continuar, tá? Até o fim. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e o sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança se lembraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé
gerou Davi. Até aqui. Senhor, nós cremos que foi o Teu Espírito que inspirou essas palavras. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que está aqui entre nós, também abra os nossos corações para a Tua palavra, Deus, para que nós a recebamos como palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante, Deus. Que nós possamos crer no Evangelho, na redenção aqui proposto, Senhor, e que essa redenção também alcance aqueles que me ouvem nessa noite aqui, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vocês viram como o capítulo 3 conecta rapidamente com o capítulo 4? O versículo 18 do capítulo 3 disse: Noemi disse: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. E o que aconteceu? No instante seguinte, Boaz estava na porta da cidade, trazendo redenção, propondo a redenção de Noemi e de Ruth. Ele não ia descansar enquanto não resolvesse aquela questão. Eu tenho um vizinho que eu e a Andressa, a gente se aproximou desse casal. Eles estacionam o carro embaixo da minha casa, tem uma garagem, eles estacionam o carro ali. E a gente foi fazendo uma amizade durante um tempo. E esses tempos, eles convidaram a gente para jantar na casa deles. E eles são uma família de italianos clássicos. Quando a gente entrou na casa deles, a gente viu um monte de pôster da Itália, um mapa da Itália circulado da onde era a cidade, de onde eles tinham vindo, bem coisa de italiano, né? Tava circulado ali a cidade, tava o brasão de cada família, né? Tava tudo exposto ali, a história daquela família. E a gente conversando, papo vai, papo vem, e a gente percebeu, eles são um casal um pouco mais velho que nós, um pouco bem mais velho que nós, uns 15 anos, eu acho, mais velhos que nós, né? Uns 10 anos mais velho que nós, eu acho. E eles não têm filhos. Talvez, quando a gente fala isso, no mundo globalizado, no mundo de hoje, isso não soa tão ruim ou tão ofensivo. Mas isso, para um judeu, para alguém que era do povo da aliança, era uma maldição. Era algo terrível não ter filhos, não ter uma descendência. Quando a gente chegou na casa desses amigos, eles são pessoas muito doces, muito queridas. Fizeram, né, uma janta para nós, a gente conversou. Ele joga futebol de botão e ele mostrou todos os times de futebol de botão para o Noah, né? O Noah ficou encantado com aquilo. E ele não tem nenhum filho para jogar botão, né? Eu não sei, a gente não sabe exatamente o motivo deles não terem filhos, a gente não entrou nesse assunto. Pô, na primeira visita também, né? Acho que a gente ia ser meio invasivo já chegar perguntando esse tipo de coisa. Mas eles não têm filhos. E se eles não tiverem filhos, o que vai acontecer é que a história dessa família vai acabar. A história dessa família vai morrer. Vocês sabem quem é? Provavelmente vocês sabem quem é. Ayrton Senna do Brasil. Um dos maiores nomes do esporte, né, da Fórmula 1, piloto brasileiro que marcou a história, que popularizou a Fórmula 1. Eu me lembro claramente de quando eu era pequeno, né, a Andressa também tem essa memória bem vívida, a gente já conversou sobre isso, que quando a gente acordava no domingo de manhã, a gente escutava o barulho do no carro, na TV, porque era hora da Fórmula 1. E era no sábado e no domingo. No sábado era o treino classificatório e no domingo era a corrida, né? Era valendo. E geralmente os pais de família sentavam na frente da TV para ver Ayrton Senna correr. Muito provavelmente, por mais brilhante que tenha sido Ayrton Senna, ou qualquer outro nome famoso,
Os meus filhos, os meus netos, nem saberão quem foi Ayrton Senna. Por que eu estou fazendo essa introdução sobre filhos, sobre legado, sobre posteridade e tal? Nós vivemos numa época em que é normal as pessoas não quererem ter filhos. É normal. A Europa está morrendo. Países estão prestes a serem, povos estão prestes a entrar em extinção. Porque se esse país, as pessoas não tiverem filhos, aquele povo vai deixar de existir. Isso está acontecendo na Europa. Esse fenômeno de não querer ter filhos também está acontecendo dentro das igrejas, inclusive. Dentro das igrejas. A gente estava lá em Rio Grande hoje, e no culto que a gente estava, um domingo por mês eles deixam as crianças no culto, que nem a gente fazia aqui antigamente. Tava uma barulheira, eu estava pregando, veio o menininho aqui e tal, e daí fica aquela apreensão, né? Geralmente quem não tem filho se incomoda muito com barulho de criança na igreja. Agora os pais que têm filhos, principalmente quando eles estão naquela idade dos 2 a 3 anos, a gente entende muito bem que é normal crianças fazerem barulho, crianças se agitarem e crianças fazerem parte, né? Então a gente não se incomoda com as crianças, mas tem muitas pessoas que se incomodam com as crianças. Eu e a Andressa moramos no bairro Cidade Baixa. Eu vou fazer uma introdução um pouco longa aqui, mas tem razão de ser. Nós moramos aqui no bairro Cidade Baixa. E no bairro Cidade Baixa, a maioria dos lugares são pet friendly. As pessoas criam estabelecimentos, cafeterias, sei lá, bares, qualquer coisa, qualquer tipo de estabelecimento, pensando e abrindo a possibilidade das pessoas levarem os seus bichinhos para esses lugares. Só que aqui na Cidade Baixa a gente vê um fenômeno também. Por causa da secularização, por causa do pensamento secular que permeia a cabeça, a mente dos jovens que habitam esse bairro em especial, a gente percebe que nenhum estabelecimento pensou nas crianças. Nenhum estabelecimento. Tem espaço kids. Talvez você que não tem filho, você deve estar pensando, onde é que o Jader está querendo chegar, né? com essa história. Onde eu estou querendo chegar com essa história é o seguinte: nós somos chamados nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que não vive para si mesmo, que não vive em prol de si mesmo, porque se a pessoa que vive em prol de si mesmo, ela constrói uma vida de no máximo 80, 90 anos, e a história dela desaparece completamente depois disso. Então olha que coisa que a gente geralmente não pensa. E o que eu quero dizer com isso? Ruth e Noemi eram essas pessoas. Lembram que elas vieram da terra de Moabe, seus maridos tinham morrido, e elas não tinham uma descendência. Ruth não teve filhos com Malom. Orfa não teve filhos com Quilion. E se algo não mudasse naquela realidade, aquela família deixaria de existir. O mais doido dessa história é o que nós lemos no final, que a partir dessa história de redenção vem a linhagem direta de Jesus Cristo. A linhagem direta de Jesus Cristo. Parou para pensar nisso? Parou para pensar que se não fosse Ruth, se não fosse Noemi, Deus teria que ter escolhido outra família e outra descendência que fosse mantendo essa geração viva, essa semente de redenção viva ao longo de todos os anos até chegar em Jesus? Mas não, a história de redenção perpassa por Ruth e por Boaz. Então olha só, vamos ponto a ponto aqui. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se. Só um parênteses aqui. Vocês lembram
aonde Ruth era falada e era louvada? Nos portões da cidade. Já tinha se ouvido falar que Ruth era mulher virtuosa, lembra no capítulo 3, capítulo 2? Obrigado, querido, estava precisando. Ruth era louvada nos portões da cidade. Era louvada nos portões da cidade. Então, o portão da cidade, a nível de explicação, era o cartório da cidade. Era onde os negócios eram feitos, era onde as questões eram resolvidas, as pessoas resolviam as suas questões de compra e venda, de matrimônio e etc., na porta da cidade, diante das testemunhas. Diante das testemunhas. Então, Boaz foi para o lugar onde era o lugar de resolver a pendência de Ruth e Noemi. Algumas traduções da Bíblia vão chamar ali esse resgatador, que seria o resgatador na frente de Boaz, de fulano. Não sei se vocês leram aí, em algumas palavras está escrito fulano, né? Então, fulano é uma expressão bíblica, né? Fulano é uma expressão bíblica. Quem é o fulano? É muito mal educado. Ô fulano, chega aqui. O fulano é ou qualquer um, assim, ninguém, vem aqui. Então, olha só como Deus não fez questão de preservar o nome daquele que pensou apenas em si mesmo e não quis resgatar Ruth e Noemi. Ele tinha preferência. Era dele a responsabilidade de resgatar Ruth e Noemi. Era dele a responsabilidade. E o nome dele não foi preservado. O nome dele não foi preservado. E esse é o ponto. Muitas pessoas trabalham, se esforçam, têm carreiras, querem ter uma carreira brilhante profissional, sacrificam a família, sacrificam várias coisas em prol de ter o seu nome escrito na história. Eu tenho um tio que sacrificou vários casamentos, várias coisas, para escrever o nome dele na história do direito brasileiro. Será que isso é o verdadeiro sucesso? Será que é isso que Deus deseja para o seu povo? Vamos em frente. Então, o fulano, ninguém sabe quem é fulano. Por quê? Porque ele pensou apenas em si mesmo. Ele pensou apenas em si mesmo. Ele falou, eu não vou me sacrificar, vou casar, né, ter que resgatar uma mulher velha, viúva, e ainda uma moabita, junto, a tiracolo. Então, vou ter que resgatar Ruth e a sogra de Ruth. Botar dentro da minha casa, conviver com a minha família? Eu não, bem capaz. O preço, o desgaste é muito grande de fazer isso. O desgaste é muito grande de fazer isso. Ele pensou naquilo que era melhor para ele. E a gente está falando aqui de um judeu, faz parte da aliança de Deus. Mas alguém que tinha se afastado da lei de Deus. Né? Vocês lembram que a gente estava falando do tempo dos juízes. No tempo dos juízes, as pessoas tinham abandonado a lei de Deus e faziam aquilo que era bom aos seus próprios olhos. E esse fulano fez aquilo que era bom aos seus próprios olhos, não casando e não resgatando Ruth e Noemi. E aqui cabe uma primeira aplicação já de cara. Cabe uma primeira aplicação. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que precisa negar a si mesmo para seguir Jesus. Para seguir Jesus nós precisamos negar a si mesmos. E a vida cristã vai exigir de nós sacrifícios. Vai exigir de nós sacrifícios. Para seguir Jesus nós vamos ter que negar a nós mesmos. E eu te digo, meu irmão e minha irmã, não tem ambiente mais propício e que exija mais de você negar a si mesmo do que o casamento, a maternidade e a família. Esse é o ambiente propício que Deus usa
para te fazer parecido com Jesus Cristo, aquele que negou a si mesmo, que negou tudo, em prol do outro. Nenhum casamento vai para frente quando as duas partes não negam a si mesmo, abrem mão do seu conforto, das suas preferências, para fazerem esse casamento dar certo. Não existe, acho que na maternidade principalmente, e é por isso que muitas mulheres têm fugido da maternidade como o diabo foge da cruz. A maternidade é visceral. Visceral, uma criança chorando de fome, querendo o seu seio, às 3 da manhã, gritando desesperadamente, parece que vai morrer. Tem que negar muito a si mesmo, para desejar algo assim e abraçar a maternidade. Realmente é algo muito difícil. É algo muito difícil. Mas Deus usa isso para nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. Pagar esse preço, negar a si mesmo. Ser mãe, ser pai é negar a si mesmo todos os dias. Quantas vezes, às vezes os homens chegam cansados do trabalho, sem cabeça, né? Já atribulado, se estressou no trabalho, confusão e tudo mais, ônibus, enfim, exaustos. E chegam em casa e tem a segunda jornada de trabalho. Tem que fazer os filhos dormir. Quantas vezes eu dormi antes dos meus filhos? Porque eu estava cansado. Mas eu orava com eles, contava uma história da Bíblia. E logo eu virava para o lado e dormia, e eles dormiam junto comigo depois. Mas essa é a missão de negar a si mesmo, para produzir um legado, uma posteridade de cristãos. Esse é o nosso papel primordial. Primordial. Eu acho que vocês imaginavam que o teor da mensagem era bem diferente hoje, né? Mas é isso aí mesmo. Boaz então chegou na frente dos líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhes o assunto, na presença de líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Olha mais uma vez, brilhando como a luz da aurora, o caráter santo de Boaz. Boaz estava aqui, Boaz não furou a fila. Boaz estava aqui mais uma vez, mostrando o seu temor ao Senhor, respeitando a lei de Deus. Ele sabia que tinha alguém na frente dele para resgatar. E ele queria resolver aquilo hoje mesmo. Ele sentou na porta da cidade e esperou o fulano passar. Quando o fulano passou, ele pegou o fulano pela mão e falou: senta aqui, hoje nós temos uma coisa para resolver. Foi passando mais um presbítero da igreja. Foi passando um presbítero, 2, 3, 4. Chamou ali o pessoal, né, os anciãos. Sentou eles ali. E deu a preferência. Ele arriscou. Ele assumiu o risco de ter perdido Noemi e Ruth naquele momento. E o cara quase disse sim, né? Sabe quando a gente faz uma coisa, pergunta uma coisa querendo que a resposta da pessoa seja não? Esse era o caso, né? Ele falou assim: ó, tu tem o direito de casar com ela, de resgatar ela e de ficar com o campo de Elimeleque. Ele: não, tá bom, então eu vou ficar. Ele: não. Só um pouquinho. Aqui internamente. E aí ele apresentou, né? Será que Boaz era advogado, Rodrigo? Não sei, mas ele tinha bons argumentos, né? Para desenrolar aquele contratinho ali. Hã? Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Ou seja, você vai precisar dar uma descendência para outra pessoa. Isso aqui é chocante e é difícil mesmo. Aquele que resgatasse Noemi e Ruth teria que suscitar uma descendência para Elimeleque. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? O homem não quis
não quis que isso acontecesse, né? Ele não resgatou, falou, muito estresse, muito problema, não vou querer fazer isso. E aí então, Boaz resgatou Noemi e Ruth. Resgatou Noemi e Ruth. Antigamente, Israel, para o resgate, a transferência da propriedade fosse válida, para que fosse válido, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, esse ventilador está me atrapalhando, disse a Boaz, aos líderes e todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família, ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Então olha só. Muito provavelmente vocês não tinham ouvido o nome de Elimeleque antes. Elimeleque apareceu quando a gente começou a estudar Ruth. Mas de Boaz, muito obrigado, meu querido. Tu é uma bênção. Temos um Boaz aqui no nosso meio, que resolve os problemas. Produziu Shalom. A gente já tinha ouvido falar de Boaz, porque a atitude de Boaz de suscitar uma descendência, de assumir essa responsabilidade, esse BO, esse problemão que era resgatar Noemi e Ruth, fez com que o nome dele fosse perpetuado na história e fosse conectado diretamente com a linhagem do Salvador. Então olha que bênção isso. Olha que bênção isso. Você, pai, mãe, ou você que ainda não pensa em ter filhos, pense melhor. Talvez, se você tiver um filho, se você assumir a responsabilidade de criar o seu filho nos caminhos do Senhor, Deus pode levantar da tua descendência alguém que vai produzir redenção e shalom aqui na terra. Talvez essas crianças que caminham aqui por aqui hoje sejam grandes ministros do Evangelho, pessoas usadas por Deus para produzir shalom e para levar a mensagem do Evangelho adiante. A gente não sabe, mas a gente está trabalhando e crendo nisso. Nós ensinamos os nossos filhos, nós amamos e discipulamos eles, para que o Evangelho seja plantado desde pequeno no coração deles. Eu estava conversando com meu pai esses dias, e eu não gosto muito de falar de mim, mas hoje especialmente eu vou abrir um parêntese rapidinho. Eu tive uma vida muito distante do Senhor. Eu conheço bem Moabe. Já tive naquelas terras. Sei exatamente onde é que é. E o meu pai e minha mãe oraram muito pela minha conversão. E eu fui me converter verdadeiramente ao Evangelho só com 24 anos. E eu tenho certeza, eu estava conversando com o pai, que o meu pai nunca imaginou. O meu pai que se dedicou a vida inteira para pregar o Evangelho, ele nunca imaginou. Ou talvez imaginou, não sei. Mas diante de 24 anos de perversão, de rebeldia, de desobediência a Deus, talvez por muitos momentos ele não sabia o que ia acontecer com a minha vida. Mas ele orava com esperança que Deus produzisse redenção. E um dia o Senhor me alcançou lá onde eu estava, lá em Moabe, bem distante das terras do Senhor, e me trouxe novamente para os caminhos de Deus, para a família da aliança. E hoje eu estou tendo a oportunidade de seguir os passos do meu pai, os ensinamentos dele, e ser um pregador do Evangelho. Eu nunca imaginei que eu ia estar em outras cidades pregando o Evangelho, que eu estaria pregando o Evangelho, e vocês viriam todo domingo aqui para receber a palavra de Deus, desses lábios impuros, como diz Isaías. E vocês estão aqui hoje, e hoje eu estou aqui, porque pessoas oraram, deixaram um legado, ensinaram o Evangelho e deixaram um legado na minha vida. E só que a nossa vida acaba com 70, 80, 90 anos, sei lá. E nós precisamos deixar sementes, flechas que serão usadas na mão do Senhor para pregar o Evangelho. Então é nossa responsabilidade deixar esse legado, assumir essa responsabilidade, esse sacrifício
A verdade é que muitas pessoas não querem o sacrifício de ter filhos. Não querem o sacrifício de ter filhos. Custa muito ter filho. Se botar na ponta do papel, então desiste. Se começar a fazer conta, as pessoas desistem. Mas a gente não faz conta desse jeito. O mesmo Deus que nos deu filhos, também é o Deus da provisão. É o Deus que não deixa faltar nada na nossa casa. Ele cuida de nós. Ele vai cuidar dos nossos filhos. Ele vai cuidar dos nossos netos. E assim por diante. O mesmo Deus que cuida de você, também cuidará dos seus filhos. Cuidará da sua família. A forma como Deus fala a respeito de filhos é como herança do Senhor, um presente do Senhor. É assim que a Bíblia se refere a filhos. Filhos não são uma maldição, filhos não são um problema, filhos não são despesas. Filhos são o melhor presente que Deus pode nos dar. Talvez não é isso que você ouve na sua faculdade, no seu trabalho, no seu círculo de amizade, mas é isso que a Bíblia fala a respeito de ter filhos, a respeito de deixar um legado e uma descendência. Esse capítulo fala sobre isso. Não adiantaria nós falarmos aqui sobre Ruth, sobre como Deus resgatou ela lá de Moabe, como Deus usou um homem de valor e de caráter para resgatá-la diante do portão, se isso não transbordasse em uma descendência. Em uma descendência. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família. Olha só, olha como esse tema está dentro desse capítulo, tá? Eu não tô aqui falando a respeito de uma preferência. Eu não estou aqui advogando que você deve ter 1000 filhos, não é isso. A Bíblia está falando claramente sobre esse tema. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. E aí eles falam, eles abençoam aquele casal. Qual é o juramento, ou qual é a bênção que sai dos lábios do povo de Deus? Que vocês tenham uma descendência. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e com Lia. Essas duas mulheres são as que geraram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratar e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Então aqui, os anciãos, aqueles que foram testemunhas do casamento, eles estão desejando que daquela união nasçam filhos para Boaz e para Ruth. Para Boaz e para Ruth. Eu já falei aqui algumas vezes que Boaz era um tipo, uma sombra, um arquétipo do Redentor, Jesus. Eu falei na pregação passada que se nós não entendermos o propósito do casamento, o que significa o casamento, nós não vamos entender completamente e claramente o que é o Evangelho. Deus usa com clareza o casamento como um display do Evangelho, eu falei na outra pregação. O casamento é um display do Evangelho. Para um casamento existem sacrifícios, existe um preço, né? A gente olha aqui para casais jovens como Luquinhas e Amanda, Wesley e a Bruna, o quanto foi difícil ir contra a opinião de todo mundo, que vocês são muito jovens para casar. E vocês não estão abrindo mão da juventude de vocês para fazer aquilo que Deus aprova. Muitas pessoas estão
jogando a sua juventude no lixo, fazendo aquilo que Deus desaprova. Mas vocês estão fazendo algo que Deus aprova, algo que Deus deseja para a vida de vocês. Deus deseja que mais homens casem, mais mulheres casem, tenham famílias, e cada vez a gente tenha mais criança gritando e se jogando no chão aqui na igreja. Amém? Amém? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E eu não estou aqui dizendo, é óbvio que existem exceções, existem pessoas que são, mulheres que são estéril, que têm dificuldade de ter filhos. Isso é uma consequência da queda também. Isso é uma consequência da queda. É difícil lidar com isso. É difícil lidar com isso. Uma outra maneira de glorificar a Deus é adotando crianças. Então, uma pessoa que não pode ter filhos, ela adota. Ela adota, assim como Boaz resgatou Noemi e Ruth e incluiu elas na sua família, casais que não podem ter filhos. Podem fazer pessoas que não têm famílias, que não têm família, fazer parte da sua família e ser parte de uma família cristã. Olha que bênção. A adoção é uma das maiores expressões também da paternidade de Deus. Deus nos adotou. Nós éramos peregrinos e forasteiros, estávamos por aí no mundo, mas Deus nos adotou na sua família. Então tudo isso tem a ver com o Evangelho. Então Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor. Olha como isso exalta o Senhor. Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou você sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino que lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Muitas pessoas, o papel dos filhos é cuidar dos seus pais na velhice. Perceberam aqui? Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino que lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Então ela teve um filho que vai trabalhar, né? A Ruth teve um filho que vai trabalhar para sustentar Ruth, vai cuidar de Ruth e de Noemi. Vai cumprir o papel de homem, a função designada para ele, por Deus. Aqui a gente vê um princípio que é muito negligenciado também pela nossa geração. Que é o honrar pai e mãe. Vocês podem perceber que aqui está dentro. Honrar pai e mãe é um mandamento do Senhor. É um mandamento. Espera-se que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe. Então a gente deve trabalhar, deve crescer na vida, para que um dia a gente possa resgatar nosso pai, nossa mãe, talvez a nossa avó, em honra ao que eles fizeram por nós. Em honra ao que eles fizeram por nós. Esse é um princípio que está claro aqui. Nós devemos honrar pai e mãe. Deus se agrada. Ser cristão é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Noemi pôs o filho no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança se lembraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Era muito comum as pessoas ajudarem a decidir o nome da criança naquele contexto. Tanto que quando o nome de João Batista foi dado para João Batista, foi um espanto para a família, para as pessoas que estavam como testemunhas. Porque não tinha ninguém na família que teve aquele nome antes e aquele nome não fazia sentido para aquela família. Mas era o nome que tinha sido dado por Deus para aquela criança por causa do seu propósito.
que era ser aquele que batiza Jesus e dá seguimento também à obra de Deus, à obra salvadora de Deus, anunciando o caminho do Senhor. E esse livro, então, ele se encerra fazendo essa conexão entre a história de todos esses personagens que incluem Boaz, Ruth e todos os outros. Eu queria abrir com vocês em Mateus capítulo 1. Nós estamos em Ruth, período dos juízes. Lembrem bem. Esse negócio de genealogia, a galera pula, né? Pula as genealogias. Quem nunca cometeu esse pecado, que atira a primeira pedra. Eu quero mostrar para vocês algo impressionante sobre o Evangelho dentro de uma genealogia, para a gente encerrar a nossa série de Ruth. Deus falou uma vez profundamente quando eu estava lendo a Bíblia comigo nessa passagem. Eu quero mostrar isso para vocês. Mateus capítulo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele vai conectar a genealogia de Jesus a partir de Abraão e a partir de Davi. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Vocês lembram quem foi Raabe? Depois a gente vai lembrar. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Essa parte é exatamente a mesma genealogia que acaba o livro de Ruth, que nós acabamos de ler. Olha quantos anos depois o nome de Boaz e de Ruth ainda aparecem, e aparecem até hoje. 2023 anos depois, nós estamos aqui falando sobre uma linda história de redenção, que começou lá atrás, com pessoas que fizeram aquilo que era agradável ao Senhor, pessoas que eram tementes a Deus, Ruth, Boaz, que entenderam o propósito de Deus, fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e participaram desse movimento de redenção, que atingiu a sua e a minha vida, aqui hoje, Porto Alegre, Cidade Baixa, 2023. Quero abrir uma outra passagem com vocês. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu já estou quase finalizando. O Evangelho tem sido banalizado nos nossos dias. O Evangelho tem sido diluído por aí. Pessoas estão se valendo do Evangelho, se valendo de fragmentos da Bíblia, para pregar que Deus vai te fazer feliz, que Deus vai dar tudo o que você quer, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Mas não é isso que nós vemos na pessoa de Cristo e no Evangelho. O Evangelho é um evangelho de cruz, é o evangelho de abdicação, é o evangelho de santificação, é o evangelho de negar a si mesmo e de seguir a Jesus. A gente não pode fazer um cristianismo à la carte. Eu pego só o que me serve, o que me agrada do cristianismo e o resto eu descarto. O C.S. Lewis falava isso. Se você pega só o que você gosta e concorda do Evangelho, você não está seguindo o Evangelho, você está seguindo uma deificação das suas vontades, dos seus desejos, da sua cabeça. E o pior é que, se você fizer isso, você vai ser condenado. Porque o Evangelho é o Evangelho integral. O Evangelho começa com a cruz. O Evangelho, a gente não descobre a cruz de Cristo no meio da caminhada. Não, o Evangelho da cruz de Cristo é o início. Para fazer parte do povo de Deus tem que passar pela cruz. Tem que passar pelo batismo, que é a morte e ressurreição. Cristo deu tudo por nós. Cristo se esvaziou, foi humilhado, cuspido pelas nossas transgressões, Ele nos deu tudo. Então a gente não pode querer seguir a Jesus pelo caminho fácil. Até porque não existe caminho fácil, né? Uma trilha fácil, nem no jogo de videogame, né? Tem o fácil, o normal, o difícil, o muito difícil e o impossível. O caminho da cruz é só um, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós lemos na convocação aqui justamente essa passagem, trazendo para Ruth novamente, para a mensagem de Ruth novamente. Boaz escolheu o caminho difícil. Boaz escolheu o caminho da vergonha. Boaz escolheu o caminho do sacrifício. Boaz escolheu o caminho difícil, o caminho de obediência ao Senhor, em todos os momentos. Nós vemos Boaz escolhendo o caminho difícil e o caminho de obediência em todos os momentos. Nessa série nós vimos isso. Boaz escolheu crer no Senhor da lei, obedecer ao Senhor da lei e crer que através de uma descendente da mulher viria o Messias e o resgatador da humanidade. Vocês sabem como a salvação acontece no Antigo Testamento, acontecia no Antigo Testamento? As pessoas eram salvas se elas acreditassem, se elas crescem e demonstrassem isso com atitudes de que elas criam que Deus enviaria um Messias resgatador de toda a humanidade. Era assim que acontecia. Se nós abrirmos aqui Hebreus capítulo 11, vai estar os heróis da fé, vai dizer: pela fé Abraão creu, fulano creu, o outro creu, eles creram na promessa de Deus, creram na promessa de Deus e se moveram em obediência. E o que resta para nós?
Olha o que diz aqui. Versículo 11 de Mateus 16 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui é uma promessa de que aqueles que entenderam o Evangelho e abandonaram as suas vidas vão encontrar a vida eterna, vão encontrar o reino de Deus. Então não se engane, meu irmão, minha irmã. O chamado do discipulado, o chamado do cristianismo, é o chamado para imitar a Boaz, escolher o caminho mais difícil, escolher o caminho de sacrifício, de obediência ao Senhor. Só que a gente só vai conseguir fazer isso, as pessoas só conseguem fazer isso se elas creem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele virá um dia e nos dará a vida eterna. Se a pessoa não crer nisso, ela não vai ter coragem, não vai desejar abrir mão da sua vida para entregar a vida para Jesus. Talvez vocês estão me ouvindo aqui e estão pensando: eu já entreguei minha vida para Jesus, né? Eu entreguei tudo para Jesus. Mas nós somos chamados pelo Evangelho a refletir. Será que ainda tem alguma área da nossa vida que nós precisamos entregar, que nós precisamos sacrificar, precisamos entregar para o Senhor e buscar ser parecido com Jesus? Entregar ainda mais? Será que tem alguma coisa ainda que nós precisamos sacrificar para viver essa graça abundante, para viver esse amor, para viver esse relacionamento de deleite com Deus? Será que tem algo mais ainda que nós precisamos sacrificar? Irmãos, a gente vive num tempo em que a gente tem atividades o tempo todo. A gente está sendo bombardeado por entretenimento, por prazer. Eu nunca imaginei que a gente teria um iFood na ponta do dedo ali para chamar um iFood. Ou teria entretenimento o tempo todo, conteúdo e pessoas falando coisas o tempo todo. E nos distraindo daquilo que é importante, que é o nosso relacionamento com Deus. Então a gente vive um tempo bem difícil de ter um relacionamento profundo com Jesus. Eu e a Andressa fomos para Rio Grande, e lá era um lugar muito silencioso onde a gente ficou no hotel lá. Eu praticamente não peguei o celular, cheguei de noite, um silêncio. Nós acordamos de manhã e pasmem, silêncio. A gente ficou quase até o meio-dia em silêncio, só desfrutando do silêncio. E como o silêncio faz falta. A gente focar nas coisas que são importantes. A gente desfrutar de um relacionamento com Deus profundo. E para isso a gente precisa tomar o caminho difícil, o caminho da obediência, o caminho da abdicação. Nós vemos na pessoa de Boaz alguém que seguiu os passos de Jesus, alguém que assumiu a responsabilidade pela vida de Ruth e de Noemi. E eu queria propor uma reflexão aqui para vocês. A gente, para alcançar alguém para Jesus, para ganhar alguém para Cristo, nós precisamos abrir mão do nosso tempo, abrir um espaço na nossa agenda, abrir o nosso bolso talvez, fazer uma janta, fazer alguma coisa com uma pessoa para investir tempo, investir, sei lá, dinheiro, por que não?
para resgatar alguém. E eu queria desafiar os irmãos a seguirem a Cristo, a seguir esse exemplo de Boaz no resgate também de pessoas. Nós fomos resgatados pelo nosso Senhor Jesus. Ele fez a obra que deveria ser feita por nós. Ele pagou o preço que nós jamais conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. E o que Ele espera de nós é que a gente tome a nossa cruz e o siga. E o siga apontando para a cruz, vivendo uma vida de abdicação, de cruz, por quê? Não. E seguir os passos de Jesus e anunciar isso para as pessoas. Você deseja verdadeiramente ganhar alguém para Jesus? Eu gostaria que essa igreja aqui estivesse cheia, que a gente tivesse 2 cultos, 3 cultos, sei lá. Que cada um aqui tivesse essa alegria de ganhar alguém para Jesus, de resgatar alguém para Jesus. Eu fico feliz de ver que a internet é uma ferramenta para a gente falar do amor de Deus, de falar de Jesus para as pessoas. A Alice aqui foi resgatada pela internet. Ela ouviu uma mensagem na internet e foi resgatada. Mas ao mesmo tempo, vocês não acham que é uma derrota para nós o YouTube evangelizar mais do que a gente? E fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho, da qual nós fazemos parte e desfrutamos e usufruímos. Então que o Senhor possa nos desafiar a falar do seu amor, a ser como Boaz e ser um agente de resgate para outras pessoas, assim como nós fomos resgatados por Jesus, muito provavelmente através de alguma pessoa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, que história linda de redenção, Pai. Que bom saber que o Senhor agiu na história, que o Senhor cumpre todas as suas promessas. Nós podemos ver esse fio dourado de salvação, de redenção, que começa lá em Gênesis com a promessa de que através do filho, do descendente da mulher, o Senhor traria salvação. E nós vimos aqui na figura de Boaz a figura de um resgatador, de alguém que pagou o preço para ver a redenção na vida de outras pessoas. E isso transbordou e chegou até em Jesus. Essas atitudes de obediência, de fidelidade a Deus, chegaram até em Jesus. E depois de Jesus chegaram até nós, Senhor. Nós somos fruto da obediência de Ruth e de Boaz, da fidelidade deles, da fé deles na promessa do Messias. Nós somos frutos, Senhor, do verdadeiro resgatador, Jesus, que foi para fora dos portões da cidade, além dos portões da cidade, Ele foi na cruz do Calvário para nos resgatar, Senhor. Hoje nós celebramos com alegria essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que trouxe alegria, esperança e salvação para nós. Hoje nós podemos nos alegrar em Ti, Senhor, porque o Senhor resgatou Ruth e Noemi através de Boaz, e também resgatou a Tua igreja através do sangue do Teu Filho, Senhor. Nós declaramos aqui o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa devoção, a nossa obediência a Ti, Senhor. Por favor, nos dá graça, Senhor, para que nós possamos entender a grandeza, a profundidade e a beleza do Teu Evangelho. Que nós possamos reagir em obediência a Ti, uma obediência ativa. Que nós possamos nos mover, Senhor, para o resgate de outras pessoas também, Senhor. Usa cada um dos Teus servos aqui, Pai, para resgatar uma alma
que está perdida, uma alma que precisa de redenção, e a redenção ela é encontrada nos campos do Senhor, através dos teus filhos, através do teu povo, Senhor, o povo da aliança. Nos usa para o louvor da tua glória, em resgate de muitos, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.